Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre marketing, estratégias específicas para alavancar o seu negócio. E hoje temos como convidado o nosso amigo Ângelo Vieira Júnior, ele que já atua nessa área com marketing há mais de 14 anos, tem experiência na área de inovação, digital, CX e nos negócios como executivos em grandes corporações como Sebrae, Natura, Itaú, Nacional, Unilever, Farmácias Pague Menos, Grupo Pão de Açúcar e por aí vai, a lista do nosso convidado é muito grande, hein? Ele foi benchmark e já realizou consultorias e trabalhos importantes no Nubank, Itaú, M. Dias Branco, Unimed, Santander. Atualmente ele é conselheiro da presidência da P7 Criativo da FIENC, professor convidado de pós-graduação na Unisa, mentor convidado da Fiesp, dentre outros, trazendo aí experiências nacionais e internacionais, e eu já fiquei sabendo que muito recentemente chegou de uma missão aí mirabolante lá na Ásia. Meu querido, seja muito bem-vindo, Ângelo. Pedro, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com você, estar com a galera que está escutando a gente, que está ouvindo a gente, seja na TV, né, seja acompanhando pelo canal no YouTube, né, do Instituto, que faz tanta diferença na vida dos empreendedores e das empreendedoras que estão batalhando todos os dias para colocar os seus negócios e mudarem a realidade das energias renováveis, né, principalmente no nosso Nordeste. E eu quem fico feliz por estar aqui. Eu acho que a apresentação é muito enriquecedora, mas no fundo a gente é um jovem aprendiz por toda a eternidade, né? Essa vontade de aprender que nos move, de estar aqui de alguma forma compartilhando, a gente muito mais aprende do que qualquer outra coisa. E, cara, cheguei muito recentemente de um período sabático de muita evolução humana e também de estudos, de novos aprendizados, né? Como eu falei, a gente está aprendendo para a vida inteira, né? Esse conceito do lifelong learning mesmo, de aprender por toda a vida, faz parte de mim, estava por aí, né? Estava pela Ásia, tive a oportunidade de estar na Índia, estar na China, aprendendo um pouco mais, desbravando alguns temas interessantes que, sem dúvida, a gente vai bater uma bola aqui, como esse marketing Total. do presente, do futuro, e é um prazer estar contigo aqui, hein? Cara, legal. E faz um bom tempo que eu queria ter tua presença aqui, porque marketing é uma parada que todo mundo precisa, mas nem todo mundo sabe se as ferramentas que usa hoje realmente é marketing, ou se realmente é efetivo, ou se de fato no final do dia está trazendo faturamento, lucro para o negócio. E aí a gente vai entrar numa série de discussões, né? Fazer um post numa rede social é marketing. O que é marketing? O que é que não é? Então, antes de entrar propriamente no marketing, eu acho que experiências é um negócio que enriquece muito qualquer conversa. Então, eu sei que você vem de uma jornada longa em diversas empresas de grandes renomes nacionais e eu imagino que você extraiu aí experiência, conheceu gente muito boa nesse processo. Eu queria ouvir um pouquinho da tua história dentro dessa jornada aí do universo de grandes empresas do mercado brasileiro, né? Boa, Pedro. Eu acho que tem alguns aspectos que são muito importantes para mim, para minha história e para essa trajetória que eu construo com muito cuidado. A gente sempre fala que o nosso nome é algo muito importante a ser zelado, principalmente aqui no nosso Ceará, e eu, como bom cearense, né, natural do sertão cearense, sempre zelei muito por isso. E dentro dessa jornada, cara, dentro do marketing como um todo, eu tive algumas missões importantes e que eu me orgulho muito de ajudar nesse processo de integração entre o marketing físico e digital, desde os primórdios ali do marketplace no Grupo Pão de Açúcar, nos nossos primeiros projetos de comprar num site, retirar numa loja física, de participar
né, gerenciando o nosso primeiro projeto de loja do futuro aqui da América Latina, de transformar, ajudar o Sebrae nesse processo de transformação digital para impactar o pequeno empreendedor, né, estando gerenciando esse processo de omnicanalidade, de mudança da visão de centralidade no cliente no Sebrae, e de outros projetos muito bacanas, como na Unilever, ajudando nessa cofundação do nosso primeiro setor de marketing do futuro da Unilever, o DOT, de Digital Omnitrade, de como é que a gente consegue desbravar esse marketing fugindo do tradicionalzão, que até então fazia muito sucesso e que trouxe muitos resultados no passado, mas que não necessariamente traria esses resultados para o futuro. Então, dentro dessa trajetória, passam-se empresas, passam-se desafios, não existe um Ctrl+C, Ctrl+V, não existe uma estratégia replicável. Eu acho que esse é um dos principais primeiro ponto e iniciais pontos que a gente deve discutir até no nosso papo, é essa história de que o marketing para um é um marketing para outro e que uma estratégia de marketing de muito sucesso, consequentemente ou geralmente é uma estratégia de sucesso para uma outra organização, e não é. Né? Isso é uma falácia, a gente está falando de estratégia de marketing. E quando a gente fala de estratégia de marketing, eu concordo muito com um cara numa citação chamada Silvio Meira, que é um dos grandes futuristas que a gente tem nordestino, do Recife, que ajudou a fundar o Porto Digital, que ele fala o seguinte: estratégia com marketing, o marketing é a estratégia. Então a gente sai de um lugar onde o marketing era um setor, o marketing era um time, e que, entre aspas, ajudava na estratégia. Sim. A gente passa a ser, né, um dos grandes líderes desse processo estratégico das organizações e dos ecossistemas dos negócios. O marketing está na frente do comercial, ele é o comercial, ou ele dá um backup para o comercial, ou é tudo uma coisa só? Ele anda lado a lado com o comercial, ele gera e ele suporta o comercial. O marketing comercial é uma parte importante da estratégia de marketing, mas ela não é a estratégia de marketing como um todo. Nesse processo de marketing, a gente pode tratar essa visão macroestratégica, onde a gente pode falar do marketing institucional, do marketing de conteúdo, do branding para a gente trabalhar a marca. A gente pode falar, quando a gente olha para esse presente e para o futuro, de growth marketing, da inteligência de marketing baseada em dados, tanto em fatores macros, né, de olho nas tendências, nos consumos, no comportamento de consumo, na mudança desse cliente. E o marketing comercial é uma fatia importante disso tudo. Ele não é o todo, mas no fundo um dos grandes objetivos do marketing é gerar receita. Mas não só gerar receita. Um dos grandes objetivos de marketing, quando a gente olha para o futuro, é também diminuir custos de transação, porque a gente está falando de uma integração, de um universo chamado Phygital, que não é só sobre produto, que não é só sobre serviço, Pedro. Quando a gente fala da dimensão do Phygital, a gente está falando de um universo que é sobre consumo, que é sobre essa produção de produtos e serviços, mas que é também de impacto de aspecto social. A gente muda a forma de se relacionar, gerando novos hábitos de consumo. Então, no fundo, é uma parte importante, é um parceiro importante para poder gerar valor, para a gente poder ter mais receita, mas também, por outro lado, diminuir o custo de transação, fixando esses negócios aonde eles precisam estar e aonde eles merecem estar. Essa é uma das grandes missões do marketing, Pedro. Tem uma forma fácil da gente digerir o que é marketing para o pequeno, médio empresário, empreendedor que está acompanhando a gente? Porque eu tenho uma perspectiva hoje de que, devido aos avanços do digital, a facilidade de você utilizar as redes sociais, né? Você, com esse celular aqui você consegue fazer muita coisa, né? O que antes você precisava de uma infraestrutura absurda, hoje uma simples ferramenta pode fazer muito. Revolucionar. Mas eu tô com a impressão de que o pequeno e o médio empreendedor definiu o marketing na cabeça deles como postagem numa rede social. Eu queria que você ajudasse a definir o que é o marketing dentro desse ponto de vista. Perfeito. Eu vou falar contigo, mas vou falar também para quem está escutando a gente, é um pequeno empreendedor, um pequeno empresário nesse momento. Eu acho que o primeiro ponto, Pedro, é o seguinte: um ato de digitalização não necessariamente é uma transformação digital.
Se você tem um negócio de energia solar ou de qualquer outro segmento e você vai lá e simplesmente replica aquilo que você faz no físico para uma plataforma digital, você está fazendo isso sem inteligência nenhuma. Ou seja, eu estou digitalizando aquilo que eu faço no físico. Para quem está escutando a gente, está assistindo a gente e é pequeno, coloca na tua cabeça que quando você faz isso, você está digitalizando. Quando você pensa com inteligência e estratégia do como eu vou transportar isso para o digital, para onde, em que plataforma, em que meio, né, em que canal, para quem, de que forma, como é que eu vou gerar isso, como é que esse conteúdo vai ser transportado, eu não estou falando só da digitalização, eu estou falando de gerar e construir experiências verdadeiramente digitais. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que um segundo ponto, de uma forma muito, muito simplista, né, de ajudar quem está escutando a gente, é que o marketing, ele por si só, é um conjunto de elementos e atores que são interdependentes. E eles coevoluem. Então, o que você fez ontem não necessariamente vai garantir o teu sucesso hoje. A forma como você faz uma campanha hoje não necessariamente vai gerar o teu sucesso numa campanha amanhã. Por quê? Porque a gente tem pessoas que estão transformando o hábito de consumo o tempo inteiro, né? Porque a sociedade se transforma e as pessoas, consequentemente, adquirem, né, novos hábitos de consumo. Então, a gente precisa ter noção de que as estratégias elas vão evoluir cada vez mais, e quando a gente olha para esse presente e para os futuros com ainda mais intensidade, com ainda mais velocidade, por causa da tecnologia, né, dentro do ambiente digital, que é um meio, não é o fim, mas ela dá muita velocidade nesse processo. Então, acho que uma das primeiras consciências é exatamente essa, de que a gente precisa estar atento a tudo. E um terceiro ponto importante, desmistificando essa história do que é marketing, o Thiago Matos fala uma coisa que eu acho interessantíssima, é um grande estudioso de futuro aqui no Brasil, um querido, que ele fala: toda pessoa que é adaptável, na verdade, é uma pessoa atenta, né, atrasada. E apesar de ser atenta, ela está sempre atrasada. Então, para quem está ouvindo a gente e que se preocupa e que está louco para aprender estratégias de marketing, a gente não pode esquecer da inovação nesse momento, cara. O que não estão fazendo ou como estão fazendo que eu poderia fazer de uma forma totalmente diferente? Eu adoro esse raciocínio do e o que não estão fazendo, porque quando você replica aquilo que está todo mundo fazendo, chega uma hora que o impacto ele é muito reduzido, né? Porque eu acho que o espectador, o consumidor, ele olha para aquilo e, mais um fazendo a mesma coisa e não desperta mais nenhum interesse. Eu acho que a mesma lógica até naqueles vídeos virais da internet, né? Tipo, aconteceu um vídeo que viralizou e aí geralmente alguém vai lá e começa a replicar. Faz o mesmo vídeo, só que agora sou eu fazendo. E aí o vídeo viraliza, mas não na mesma proporção. E aí vem o próximo, repete. E aí todo mundo que chega ali no começo vai viralizando, mas chega uma hora que ninguém quer ver mais aquele vídeo, porque já cansou aquela brincadeira. E eu acho que a mesma lógica acontece no marketing, né? Total, cara. E se a gente parar para pensar do que essa sua fala representa, que eu posso simplesmente ser um negócio que está o tempo inteiro seguindo o que os outros negócios estão fazendo, ou eu posso ser um pequeno empreendedor, um pequeno empresário que faz a minha estratégia de marketing de uma forma diferente. Você citou, inclusive, um exemplo muito simples e que a gente vê quase que diariamente na internet, às vezes pequenos varejistas que viralizam nas redes sociais com algum tipo de conteúdo criativo, né, e acabam capturando a atenção de outros clientes, inclusive elevando a marca de um pequeno negócio para outros universos, extrapolando esse universo, né, de atuação. Então, essa coisa do olhar diferente e fazer o que as outras pessoas não estão fazendo podem te levar para outros lugares. É melhor assumir o risco do e se, ir lá e fazer, do que depois se arrepender de não ter feito, sabe, Carne? Eu nunca me esqueci de um vídeo, eu não sei se já chegou esse vídeo para ti, que era panificadora alfa. Já, cara. Pão quentinho a toda hora. Até hoje eu lembro da frase inteira, um vídeo de anos atrás, porque viralizou, foi tão engraçado, era uma coisa tão
tão ali natural e até feito com poucos recursos, né? Perfeito. Mas aquele negócio conseguiu viralizar e a partir dali vários outros pequenos negócios começaram a tentar brincar com isso, né? E a rede social ela tem permitido essa facilidade e tudo mais. Eu queria, Ângelo, dentro dessa perspectiva, te perguntar: hoje é possível, faz sentido eu fazer marketing só físico ou só virtual? Ou a gente está numa realidade que obrigatoriamente eu tenho que fazer os dois? Qual é o Pedro, teu ponto de vista, né? eu acho que essa tua pergunta ela é importantíssima e não é uma questão de escolha, tá? Assim, ao meu ver, é uma questão de sobrevivência. A gente está falando de uma navegação simultânea nos dois universos o tempo inteiro. O Pedro, quando ele sai da casa dele para ir no shopping, ele pode reservar um restaurante, ele paga o estacionamento, ele compra o ingresso do cinema no shopping, ele paga a comida que ele vai comer com a família dele, ele reserva a roupa que ele quer experimentar no shopping, ele faz tudo isso em casa, pelo seu ambiente digital antes de chegar no ambiente físico. Então, a gente está falando que a nossa convivência e a nossa forma de se relacionar como sociedade cruzou o que a gente chama de segundo universo, que são inseparáveis entre o digital e o físico. Muitas vezes o digital no nosso dia a dia, de acordo com a psicologia e a neurociência, chega a ser muitas vezes uma extensão da nossa própria consciência no dia a dia, seja no trabalho, seja na vida pessoal. E não é diferente nos negócios, Pedro. Quando a gente olha para esse momento em que a gente está vivendo, o primeiro ponto é que não dá para dissociar e separar os universos físicos e digitais. Para os negócios sobreviverem, a gente precisa gerar acesso. E eu não posso obrigar com que o meu cliente ou o meu potencial cliente nos busque simplesmente por um canal físico ou por um canal digital. Eu preciso gerar essa democratização do acesso. Ele precisa me encontrar por onde ele quiser. Não sou eu que dito o comportamento de consumo desse cliente. É ele que me fala onde ele quer me encontrar. E dentro dessa era que a gente está vivendo, essa omni-era, essa era de omnicanalidade, significa dizer que tanto nos canais digitais como no canal físico, em qualquer canal que esse cliente ele vá navegar ou ele vá te procurar, ele quer encontrar uma ótima experiência, uma experiência que seja semelhante, mostrando aquele teu poder de marca em qualquer um desses canais e detalhe, com esse cliente no centro, porque ele não é só o teu consumidor, o teu cliente ou o teu potencial cliente. Ele é alguém que te ajuda a construir e ele quem te dá os principais inputs de onde você deve estar e o que você deveria estar fazendo. Se a gente falar de marketing neste sentido, a gente está falando de um marketing que te traz inteligência. E todas as nossas decisões são baseadas em dados. E quando a gente observa esses dados, a gente vai entender exatamente por onde navegar e quais as decisões mais eficientes e eficazes tomar nesse processo de navegação pelo marketing, Pedro. Total, é uma perspectiva quase como se o cliente passasse a ser é quase como um sócio. O cliente ele tem que estar tão dentro, tão próximo e a experiência tem que ser tão aproximada que eu poderia até começar a olhar para o cliente como um olhar de sócio, né? Esse cara tem que estar tão entrosado comigo que ele faz parte indiretamente até além de uma tomada de decisão, que é quando todas as minhas ações são centralizadas no cliente, né? Ele está no centro, né, Pedro? Assim, essa sua fala ela é magnífica. Ele não é cogitado como um dos sócios, ele está no centro dessas decisões. E não só está no centro, como ele participa da construção dos seus produtos, ele participa da construção das suas jornadas, ele te ajuda exatamente a guiar para onde você vai. Quando a gente fala em customização da experiência, né, nessa sigla chamada CX, de americanização de Customer Experience, traduzindo para o nosso português, customização da experiência, para dizer o seguinte: esse cliente ele não aceita mais só o mínimo da segmentação, ele não aceita só o mínimo da personalização. Ele quer que aquilo que ele deseja seja alcançado, ele não quer ser só atendido, ele quer relação, muitas vezes ele quer relacionamento e, para além disso, Pedro, ele quer ser encantado. E para a gente encantar esse cliente, a gente precisa oferecer ótimas experiências de encantamento para que ele não só
esteja no centro, para que ele não só participe, mas que ele seja um verdadeiro promotor da nossa marca e do nosso negócio. Não existe melhor estratégia do que ter clientes promotores, que são fiéis e que espalham aquilo que a gente chamava de marketing boca a boca de forma exponencial com os canais, com os meios e com as plataformas digitais na palma da mão. Maravilha. Você está gostando desse papo, dessa introdução sobre o marketing? Participa. Se você está acompanhando pelas redes sociais, deixa aqui teu comentário, tuas perguntas, tuas dúvidas. E se você nos acompanha agora pela TV, confere o QR Code que aparece aqui na sua tela, manda mensagem para a gente, é muito importante ter você entrosado conosco aqui durante o programa. Segura aí um minutinho, logo logo a gente retorna, vamos para uma rápida pausa e no retorno a gente vai falar sobre ações práticas que você pode implementar no seu dia a dia do marketing. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, estamos retornando aqui para o nosso Energizei Cash. E Ângelo, eu queria te perguntar o seguinte. Eu sou um pequeno, um médio empresário e eu quero, dentro do mundo que a gente vive hoje, né, dessa necessidade de uma experiência física e digital, mas ao mesmo tempo pensando em acessibilidade, o que é que a gente pode fazer na prática para construir uma estratégia? Existem estratégias interessantes para eu me inspirar e desenhar para o meu negócio? Pedro, existe, e eu queria inclusive convidar quem está escutando a gente a seguir outros caminhos, caminhos que muitas vezes são desconhecidos, porque quem está ouvindo a gente e é um pequeno negócio, quando escuta a palavra marketing ou estratégia de marketing, esse cara já pensa num plano de negócios de marketing, esse cara quer correr atrás de algum tipo de orientação para colocar na caneta, para desenvolver um plano de marketing, e eu faço um convite para quem está ouvindo a gente. A primeira base e a primeira etapa, quando a gente falar de construção estratégica de marketing, vá ouvir o seu cliente. Vá fazer um mapa de empatia do seu cliente e entender quem é esta pessoa ao extremo. Porque se a gente parar para pensar e se a gente parar para analisar, a gente consegue descrever muito sobre esse cliente. Mas não basta só o nosso achismo. Traz esse cliente para o centro. Vai atrás desse cliente, ouve o teu cliente, descobre todos os aspectos comportamentais desse cliente, descobre os aspectos demográficos desse teu cliente, descobre quais são os desejos, mais importante que isso, descobre quais são as possíveis outras marcas que esse teu cliente se relaciona, que nem sejam do mesmo segmento que o teu. Porque uma coisa que a gente precisa aprender é que hoje, Pedro, esse cliente, ele nunca vai ser só o nosso cliente. O nosso cliente dentro do nosso negócio, ele é cliente de vários outros segmentos e de vários outros negócios. Quais são essas outras marcas que o nosso cliente também consome, adquire e é fã fora daqui? Quando a gente consegue fazer esse dossiê, a gente tem algumas informações importantes, né, do que a gente costuma chamar de personas ou de qualquer outro nome dessa ferramenta que a gente pode dar e que é uma ferramenta importante para quem está nos assistindo para desenvolver, para tomar decisões baseadas em dados que sejam tão semelhantes do que os nossos consumidores reais, porque a persona ela é uma representação fidedigna, né, do consumo daquela pessoa que consome a gente ou que é nosso cliente também. E uma segunda dica e um segundo exemplo prático de ferramenta para quem está ouvindo a gente é o seguinte: o que é jornada, Pedro? Quando eu tenho essa persona, que eu sei exatamente quem é o meu cliente, e eu escuto, e eu sei todos os detalhes de quem é meu cliente ou meu potencial cliente,
Qual é a jornada que essa pessoa ela percorre no nosso negócio? Por onde ela nos encontra? É pelo digital, é pelo físico? Por onde ela navega? Por onde ela prefere nos encontrar? Ela fala com a gente pelo digital ou pelo físico? Essa pessoa ela demora quanto tempo para falar com a gente? Quais são os aspectos que essa pessoa deseja de condições de compra? Quais são os comportamentos que essa pessoa ela deseja encontrar na gente? Quando a gente fala de jornada, sendo muito simplista, toda jornada tem um início, um meio e um fim na teoria. Mas a verdade é que uma jornada de encantamento, para a gente trabalhar como uma ferramenta importante, ela não tem só início, meio e fim. Eu atraio esse cliente, eu trabalho conteúdo com esse cliente, eu converto muitas vezes algum tipo de compra desse cliente comigo, eu trabalho sim pós-venda com esse cliente, mas e depois? Essa jornada ela não tem fim. Ela se retroalimenta o tempo inteiro. Eu trago esse cliente para perto de mim, Pedro, não só para consumir. Eu trago esse cliente ou potencial cliente para perto de mim porque ele se conecta com um propósito também de marca. Então, uma terceira dica prática para quem está ouvindo a gente falou de persona, a gente falou de jornada, mas a gente não pode esquecer, independentemente do tamanho do seu negócio, da estratégia de posicionamento de marca. Às vezes a gente está falando de um negócio super pequeno, Pedro, no interior do Nordeste brasileiro, de um negócio muito, muito pequeno, mas que tem um posicionamento incrível, que sabe por que existe, que tem clara a sua razão de existência, que tem claro o seu propósito e que não busca, quase nunca, simplesmente uma razão comercial para existir. Sim. Mais importante do que crescimento, É um propósito. Tem propósito. E mais do que só crescimento, tem impacto. Impacto faz parte de negócios que geram valores e são negócios que fazem parte da era em que a gente está falando, que é essa Omni-Era. Me ajuda a tangibilizar agora, na prática, isso. Porque, vamos lá. Se eu preciso conhecer o meu cliente, uma vez que eu tenho dados, informações, eu consigo desenhar uma estratégia de marketing, uma estratégia comercial também, para me aproximar desse cliente, para desenvolver um relacionamento, para torná-lo um consumidor da minha marca, do meu produto. Então, quanto mais eu conheço, mais aumenta o meu leque de opções e até me dá criatividade para desenvolver algo pensando naquele cara. Tem um exemplo bem simples que eu acho bem interessante e até um pouco óbvio, né? Mas, por exemplo, dentro do nosso mercado de energia solar que a gente atua, todo ano tem uma grande feira que acontece uma vez por ano, sempre no mesmo mês. E aí algumas empresas aproveitam-se dessa informação que sabe que o mercado do Brasil inteiro vai para São Paulo se reunir dentro de uma semana X e elas aproveitam para fazer diversas campanhas naquele momento, naquele local. Então, você sai aqui do aeroporto, você vê um outdoor para aquele público específico, para uma ação específica, porque ele sabe que milhares de pessoas estarão ali naquele momento. Então, essas marcas, elas foram lá, entenderam que esses clientes, o público-alvo, elas vão estar em São Paulo naquela data e elas usam essa informação a seu favor. Então, tudo isso começa quando eu entendo o comportamento do meu cliente e tudo mais. Mas evento é uma coisa fácil de ver, né? É público. Agora, relacionamento com outras marcas, comportamento de cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, muitas vezes, isso, dados demográficos e tudo mais, muitas vezes isso pode parecer assim, impossível para um pequeno negócio, médio negócio, enxergar na prática. Eu te pergunto, como que eu descubro essas informações? Porque parece um leque muito grande de informações importantes, né? Se eu vou desenvolver o meu ICP, que é o cliente ideal, né? Eu preciso de uma meia dúzia ali, 2 dúzias de informações sobre ele, e nem sempre eu consigo sentar 1 hora para conversar e entender a vida daquele cliente que o cara nem tem tempo. Sim. E aí, o que é que eu faço na prática? Boa, é muito boa essa tua fala. Primeiro para dizer que eu conheço bem esse evento em São Paulo que acontece uma vez por ano. Tive a oportunidade de liderar, né, no ano passado uma estratégia muito campeã e vencedora nessa feira de energia solar. E o segundo ponto, Pedro, é antagônica essa fala, sabia, cara?
muitos dos empreendedores que devem estar ouvindo a gente, às vezes pode se perguntar, como é que eu faço isso? Isso é coisa de um grande negócio, isso é coisa de uma grande empresa. E muito pelo contrário, cara. Se a gente pegar o Seu João, que é um integrador de energia solar, lá de um interior do Nordeste brasileiro, de qualquer estado do nosso país, esse cara, ele consegue conhecer muito melhor o cliente dele do que uma grande empresa que tem CRM, uma pancada de outras ferramentas automatizadas para conhecer esse cliente. Sabe por quê? Esse cara da cidade pequena, ele sabe onde todo mundo mora, ele sabe aonde esse cara mora, qual é o emprego desse cara, quantos filhos esse cara tem, qual é a renda média desse cara, qual é o bairro que esse cara mora, ele sabe qual é o automóvel, qual é o meio de transporte, se esse cara tem ou não, ele sabe qual é a família desse cara, ele sabe se esse cara viaja, se ele não viaja, ele sabe qual é o perímetro que esse cara visita. Se a cidade for tão pequena, ele sabe exatamente quais são os outros lugares e lojas do varejo que esse cara transita. Esse cara, como a cidade é pequena, ele sabe quase tudo da vida sobre essa pessoa, porque as pessoas comentam um sobre o outro. Então, quando a gente para pensar, imagina que você tem uma padaria, cara, no interior, esse cara, ele consegue coletar muito, muito, mas muitos dados de inteligência desse cliente ou desse potencial cliente, e a gente não está falando de nenhuma ferramenta até aqui. A gente está falando de um papel de pão que eu posso pegar e notar todas essas Por informações observação. por observação. Então, essa distância entre ferramenta e estratégia, a gente está falando de pensamento estratégico. Qualquer assunto sobre ferramenta é depois. O negócio tá na tua palma da mão observar o teu cliente, independentemente do teu tamanho. Como eu falei aqui, um cara que tem um negócio muito pequeno numa cidade, ele conhece muito melhor o potencial cliente dele do que uma grande empresa, cara. Legal. A gente estava falando antes de iniciar o nosso papo sobre estar à frente do tempo, né? Então, quando a gente fala de fazer o que nem todo mundo está fazendo, é uma espécie de estar à frente do tempo, porque eventualmente eu posso criar uma tendência, né? Às vezes, se eu fizer uma determinada ação que ninguém está fazendo e eu acertar, É um golaço, porque né, nem cara? sempre a gente acerta, né? Vamos ser honestos. Total. Às vezes a gente cria ali uma ação, ninguém está fazendo, mas toda criação é um teste e nem sempre o teste é positivo. Mas digamos que eu acerto e faço um golaço, né? Às vezes eu vou ser um criador de tendência. E a gente, comentando agora há pouco, a gente já observou empresas que são criadores de tendência, fizeram golaço, teve um ano que arrebentou ali em faturamento e tal, e às vezes, talvez esse ano que ela arrebentou, no ano seguinte ela, pô, eu já tô bem, né? As minhas estratégias dão certo, e pode ser que ela relaxe, vem um outro concorrente ali, constrói uma nova estratégia, sempre buscando ali uma inovação, um formato diferente, e às vezes vai roubar consumidores lá daquela primeira empresa que vinha muito bem, né? Então, isso me leva a entender que marketing e ações comerciais como um todo, elas não podem descansar. Me parece, aí você me disse se eu estou enganado, mas me parece que quem trabalha com marketing nunca consegue sentar aqui numa cadeira, respirar fundo e dizer, não, agora tá tudo tranquilo, eu vou só relaxar e vou deixar as minhas estratégias atuais rodando. Não é só na sua cabeça, não, cara. É uma realidade e é isso mesmo, assim. A gente está falando que o que a gente fez ontem não é o que vai funcionar amanhã, e a inovação traz para a gente um fator claro. Assim, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, que era inovação ontem pode não ser inovação hoje. E traz um aspecto para a gente, Pedro, de buscar conhecer também não só o cliente, mas o mercado e a concorrência direta e indireta o tempo inteiro. A gente está falando que o radar de marketing ele se preocupa tanto com aquilo que é insight, que ainda nem aconteceu, mas é uma possibilidade de acontecer. Então, quem está ouvindo a gente também, independentemente do tamanho do negócio, precisa estar muito atento aos movimentos, às tendências, né, aos possíveis insights de futuro, porque pode não ser uma realidade hoje, mas pode ser uma realidade amanhã. E quando eu olho para isso, eu tenho uma possibilidade de me preparar melhor. Quando a gente olha para o futuro, a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue se preparar
para uma probabilidade de futuros no plural, né? A Singularity University traz para a gente algumas possibilidades de futuros. Os futuros que são desejáveis, que é aqueles tipos de futuro onde eu quero estar, aqueles futuros prováveis, que não é o que eu quero, mas pode ser que é o que aconteça, aqueles futuros improváveis, que provavelmente eu jamais imaginaria que acontecessem, e ele vai lá e acontece, e a gente não consegue prever qual desses futuros vai acontecer amanhã. Mas se a gente está falando de um negócio que está o tempo inteiro observando tudo, observando qualquer parâmetro de movimento dos concorrentes, do mercado e do cliente, fica muito mais fácil de se preparar para qualquer um desses futuros que venha a ser. E, cara, isso acontece diariamente, o exemplo que você trouxe, de empresas que são percussoras para caramba em alguma estratégia e num estalar de dedos essas estratégias se tornam obsoletas. Porque o que foi inovação ontem não é inovação hoje. Adaptabilidade não é sinônimo de inovação. Volto a repetir, toda pessoa adaptável é um atrasado atento. E apesar de estar atento, como diz Thiago Matos, é sempre um atrasado, Pedro. Legal. Tem um raciocínio que eu gosto sempre de fazer com empresários, que se a minha empresa não está crescendo, ela está morrendo. Né? Para mim, CNPJ, ela tem que estar em constante crescimento. Ela não pode dizer, eu estou satisfeito, eu estou faturando X anual e todo ano eu estou batendo X. Eu acho que se esse X se repete, a empresa está morrendo. Parece que ela está se sustentando, mas na minha visão ela está morrendo. Porque enquanto eu estou X ali anualmente, alguém está X mais 1, no outro ano X mais 2, depois X mais 3, e pode ser que em algum momento eu possa estar sendo até engolido pelo mercado e eu nem estou percebendo. Perfeito. E por isso que eu enxergo a importância da gente estar sempre crescendo. E com essa perspectiva, eu gero esse raciocínio para você que está nos acompanhando. Você concorda com esse pensamento? A gente tem que estar, se o meu negócio não estiver crescendo, será que ele está morrendo? Deixa aqui nos comentários e é dentro desse ponto que a gente vai tratar logo mais no nosso próximo bloco. Segura aí um instantinho, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou somos um, somos a mesma energia. Passou somos um, somos a mesma energia. Som Energy. O solar é agora. Olá, estamos de volta ao nosso Energizei Cash e agora é a hora de saber, marketing gera realmente aumento no meu faturamento, gera lucro? O que é que eu posso olhar para estar sempre trazendo crescimento para o meu negócio? Aonde que deve estar a minha energia? E aí eu coloco essa batata quente na tua mão, Ângelo. E aí, marketing, de fato, é um investimento para o negócio? Faz com que ele cresça recorrentemente? Pedro, primeiro de tudo, a gente precisa desmistificar de que marketing é custo. Marketing não é custo. Escute o que eu estou falando para quem está ouvindo diretamente. Marketing é investimento. Não tem como se conseguir, Pedro, resultados diferentes investindo sempre o mesmo. Quando a gente para pensar e analisar o marketing como investimento e de forma estratégica, a gente entende que o marketing estratégico ele vai nos guiar exatamente de uma forma para trabalhar e transformar as nossas aspirações, os nossos desejos enquanto empresários e empreendedores em realidade. E para eu transformar essas aspirações e os meus desejos em realidade, eu preciso ter algum tipo de investimento. Investimento esse que seja consciente. Marketing não é uma brincadeira e não é teórico. A gente está falando de números, a gente está falando de investimento calculado, a gente está falando de
cálculo de retorno sobre esse investimento para a gente entender o quanto as nossas campanhas, sejam elas campanhas físicas, né? Quando você gasta com a sua mídia offline, desde um simples folder, de um simples outdoor, de um simples anúncio no carro de som, numa rádio para o cara que tem um pequeno negócio no interior, ou para uma mídia digital, para uma campanha digital, que quando a gente fala do médio e do pequeno, é uma mídia paga, é um conteúdo pago numa rede social, mas que muitas vezes é feito sem estratégia. Então, eu volto para dois pensamentos. O primeiro é de que não é custo, é investimento. E o segundo é de que quando esse investimento ele não é feito da forma correta. Perceba que no nosso raciocínio, a gente falou de como pensar o marketing de forma estratégica e não como comunicação e como algo que seja executável a qualquer custo e de qualquer forma porque não é. Segundo, de pensar estratégias e caminhos para a gente poder ter ferramentas e pensamentos que sejam os meios para ajudar a gente a chegar em algum lugar. E o terceiro ponto, quando a gente fala em investimento, é investir da forma correta. Porque não adianta também investir em marketing utilizando a estratégia errada ou utilizando um pensamento errado. Aí, de fato, não se tem retorno. E muito do que acontece, às vezes, no pequeno e no médio negócio, no investimento errado, Pedro, é um investimento errado e que não traz retorno e, consequentemente, não é aquilo que a gente esperava e, consequentemente, a gente não transforma as nossas aspirações em realidade, cara. E se não deu retorno, me parece um custo, né? Me parece um custo. E é exatamente quando o marketing vira um custo, quando ele é feito e executado de uma forma que é incorreta e que não é marketing. É quando a tua atuação é a atuação do achismo e a gente mete a mão sem saber aonde está metendo e fazendo sem estratégia, sem direcionamento, sem saber o que está fazendo e a gente está jogando dinheiro fora. E isso acontece não só com o marketing, isso acontece quando a gente projeta um estoque errado, né, e faz uma compra em quantidade maior, ou quando a gente faz uma venda errada, né, calculando um lucro errado e perde dinheiro numa negociação mal feita. E não é diferente com marketing. Quando eu faço uma estratégia também errada com marketing, pode ser que isso dê errado, porque eu estou fazendo isso de forma errada também. Né? Faz sentido, né? Eu, um tempo atrás, estudando sobre funil de vendas e tudo mais, me deparei com um conceito que na época era novo, hoje eu acho que está até batido, mas que ele dividia ali um funil de vendas em um funil maior, aonde a primeira metade de cima passava a ser marketing e não mais comercial. E o marketing tratava toda uma questão mais topo de funil, mais primeiro relacionamento da marca com as pessoas, os consumidores que ainda não me conhecem, eventualmente com os que conhecem também, mas que o marketing é esse papel de pegar ali da porta da empresa para fora. E a gente vê hoje assim muita discussão, hoje não, acho que tem até um tempo já, a história também do endomarketing, né? Então se trabalhar, dependendo do tamanho da empresa, um marketing interno também. Mas eu te pergunto, o marketing ele é esse foco da porta para fora aí onde está o grande X do marketing? Pedro, o marketing, quando a gente olha para o tipo de relacionamento de consumo que a gente tem hoje para o futuro, o marketing ele é o todo. Ele é o awareness, né, da porta para fora, ele é o posicionamento de marketing, ele é o institucional, ele é o que fixa a marca na cabeça das pessoas, ele é o marketing permanente, ele é o marketing do meio, quando eu consigo filtrar e trazer essas pessoas para avançar para uma próxima etapa. O marketing ele é conteúdo que instiga essa pessoa a passar para uma próxima etapa dentro desse funil. Ele é convencimento, ele é estratégia de característica para fazer com que essa pessoa vá para uma próxima etapa. O marketing ele chega no último né, nível de estágio desse funil para convencer no momento de finalização de uma compra. E quando a gente olha para o momento atual, né, comparando com esses exemplos de como era esse funil há muito tempo atrás, o marketing ele chega inclusive para entender por que a conversão não aconteceu, com inteligência para trabalhar ou um abandono de carrinho, quando a gente fala num e-commerce, como é que essa pessoa
chegou até o final do checkout ali do pagamento de um cartão de crédito, de um Pix, e não Bateu na finalizou. trave, né? Bateu na trave e não entrou por quê? A gente entra no remarketing, a gente entra na recompra, a gente entra quando esse cara está indeciso e deixa uma compra parada pelo telefone ou pelo um carrinho ou com um vendedor, para a gente poder utilizar a estratégia para que essa compra saia. Então, quando a gente fala de um pensamento de marketing estratégico, é desde o muito amplo de como fixar isso, até estratégias muito micros, porém escaláveis, tanto no digital como na integração do físico com o digital, como é que isso chega até o final. E não satisfeito em chegar na venda, como eu comentei agora há pouco, é como chega depois no relacionamento. No marketing de relacionamento, no marketing de comunidade, de juntar pessoas que chegam parecidos e que consomem produtos, né, e serviços parecidos também. Então, o marketing estratégico é o todo, meu amigo. Eu tenho uma pergunta, eu não posso ter um episódio de marketing e não perguntar sobre um negócio chamado tráfego pago, que hoje é o que está na boca do povo e é muito forte, né? Eu consigo fazer uma marca, um produto, uma ação chegar num volume absurdo de gente através de um negócio chamado tráfego pago. Coisa que antes só era possível fazer isso via televisão, por exemplo, né? E a televisão não está no meu controle, eu falava para um público mega amplo e muitas vezes nem me conectava direito, e a internet trouxe esse poder de você achar o seu espaço, conversar com um determinado perfil de público através do tráfego pago. E eu queria entrar agora nesse ponto, mas antes que eu esqueça, eu quase deixei aqui, mas não esqueci não. Eu queria deixar essa lembrancinha aqui para você, Obrigado, um Pedro. presente do nosso apoiador Santa Clara para energizar o seu marketing, o seu E negócio. para quem gosta de café, é pura energia, viu, Pedro? Obrigado, cara. Que é isso. Muito obrigado. E que possa energizar você, sua família, a Sem quem dúvida. você levar esse café para tomar junto com Obrigado, você. adoro café, cara. E Adoro. vindo aqui para o tráfego pago, tráfego é um negócio que energiza, né? Energiza. As campanhas, as possibilidades de fechamento de negócio. Como que tu vê hoje isso? Pedro, assim, primeiro que tráfego, né, e quando a gente fala de mídia paga, né, de mídia online, a gente está falando de um importante braço de estratégia de marketing digital, e quando a gente fala desse movimento de omnicanalidade, sempre essa mídia digital, ela também está conectada muitas vezes com a mídia offline, né, quando a gente trabalha com estratégia. O ponto que eu gostaria só de trazer é de que sim, eu concordo muito contigo de duas formas. O primeiro é que as redes sociais e a internet, falando principalmente das redes sociais e das plataformas digitais, se transformaram em verdadeiros catalisadores, né, para os pequenos negócios, principalmente para os grandes e principalmente para os pequenos e médios que muitas vezes não conseguiam ter outros tipos de meios de comunicação e estarem anunciando numa TV, por exemplo, ou numa rádio. A gente está falando da democratização também do preço desse tipo de mídia, né? Então ficou muito mais barato anunciar e fazer com que o meu produto, o meu serviço, o meu anúncio chegue a mais gente. Eu faço uma consideração importante. Da mesma forma como a gente estava falando agora há pouco sobre os erros nas estratégias, que são muitas vezes realidades, no tráfego pago também. Não adianta simplesmente falar de tráfego pago sem estratégia, né? Investir dinheiro sem saber para quem ou para quê ou de que forma esse produto deveria chegar, sem uma segmentação correta, sem um trabalho estratégico e inteligente de saber para onde, de que forma direcionar, né, esse tipo de mídia paga. Porque senão, mais uma vez eu repito, é um investimento que não é investimento, é custo. E quando isso é feito da forma correta, é um investimento que traz resultados importantíssimos, com custos muito baratos e com retornos muito grandes. Principalmente, mesmo quando eu não consigo a conversão, eu tenho sempre uma marca fixada permanente no ambiente digital, né? E a gente tem uma estratégia dentro das mídias digitais, Pedro, do marketing digital, que é mídia always on, né? Então, assim, mesmo quando eu não estou lançando, mesmo quando eu não estou vendendo algo novo, mesmo quando eu não tenho algo novo para postar,
ou para publicar, ou para impulsionar, eu estou ativo na mente do consumidor, com os meus anúncios o tempo inteiro, segmentado de forma correta, porque o importante é estar perto dos potenciais clientes ou consumidores de ponta a ponta, de A a Z. Então, quando a gente fala de Media Horizon, é disponível e está ali o tempo inteiro perto desse consumidor. É aquele bom e velho, quem não é visto não é Não é lembrado, lembrado. né? Cara, fantástico. A gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo, mas eu não podia deixar de te perguntar, falar um pouco dessa tua experiência, né, que você viveu na Ásia. Isso trouxe, de repente, até uma perspectiva de negócios, de visão, de marketing. O que é que tu conseguiu extrair dessa experiência que eu acho ímpar na vida de toda pessoa, né, que consegue reservar ali um período sabático da vida dela e ir para fora do país. Eu tive a experiência de morar fora Legal. e é interessante como vira algumas chaves na nossa cabeça, né? Quando você tem acesso a outras culturas, a outra forma de pensar, a outra forma de consumir, muitas vezes. O que é que tu extraiu dessa experiência? Boa, Pedro, sem dúvida. É sempre uma transformação e esse período, como eu comentei no início, ele foi importantíssimo nessa jornada executiva. E um dos pontos principais assim que eu gostaria de compartilhar, se tratando principalmente de Índia, tive a oportunidade de estudar o programa de modelagem de futuros, né? E quando a gente olha para um país como a Índia, hiperpopuloso, né? Que nesse ano de 2024, inclusive, ultrapassa a China, né? E se tornou o país mais populoso do mundo. É fácil falar de marketing muitas vezes, marketing físico e marketing digital, quando uma planta de uma cidade tem uma geolocalização tranquila, e em países ultra mega populosos, em cidades ultra mega populosas, né, onde a gente não tem uma geolocalização correta, por exemplo, como é que a gente consegue modelar esses futuros, como é que a gente consegue transformar esse tipo de, de, de campanhas, esse tipo de anúncios, mas de uma coisa é certa, Pedro, essa já era uma visão que eu vinha trabalhando nesses desafios anteriores, mas eu volto com uma certeza de muitas dúvidas, que a gente sempre tem muitas dúvidas e a verdade é essa, mas uma das poucas certezas é de que o olhar global transformado na estratégia regional e local é um fator de diferenciação de marketing do presente e também para um olhar de futuro, né? Ou seja, a ideia de que eu tenho produtos que são vendidos em muitos lugares simultaneamente, quando a gente olha para o nosso país, marcas nacionais, mas com olhares regionais, com olhares que são locais. Desafios esses que a gente já tinha tocado na Unilever, na Natura também, com um olhar singular e de segmentação e de hiperpersonalização local. Essa é uma tendência assim indiscutível, né? O olhar global com o marketing regional. Uhum. A gente está falando de inteligências e algoritmos que nos ajudam a hiperautomatizar o marketing e nos trazem mais exponencialidade e, sem dúvida, libera aqui a gente para falar de estratégia, né? Enquanto essa exponencialidade ali trabalha na automatização, é também uma dessas grandes certezas que a gente tem para o presente e também para as grandes tendências do futuro. Acho que é um exemplo muito claro disso que tu falou, né? Do teu olhar global, mas olhar a regionalização. Recentemente, né, o McDonald's, eles estão fazendo muita campanha no Brasil com uma pegada muito brasileira. Então, eles têm lá no outdoor Mac com M-E-Q-U-I. Ou é Q-U-I? Q-U-I O Mac agora? na pronúncia Né, do brasileira, jeito né? do Brasil. E eles estavam, inclusive, tinha uma frase que era um palavreado extremamente nacional, eu não recordo aqui que eles estavam utilizando até nesse slogan nacional Sim. de campanha, não sei se a Lia que está aqui acompanhando lembra ou se tu lembra, mas era uma palavra muito nacional que eles estavam fazendo na campanha e a primeira vez que eu ouvi eu fiquei, caramba, eu nunca tinha visto isso acontecendo e eles estão regionalizando até a comunicação. Eu acho isso fantástico e É um exemplo conecta muito prático. mais. Não, é um Né? exemplo muito prático e pegando o próprio McDonald's, você tem uma estratégia sim global com um olhar regional. Quando você olha, por exemplo, o McDonald's Pedro, nas Filipinas, na Ásia, você está falando de um McDonald's que comercializa arroz com frango. Né? Quando você olha para McDonald's, por exemplo, em países como o México, como o Chile, a gente está falando de sanduíches que possuem, né, o abacate como um dos principais ingredientes, levando para o consumo local. Em Uhum. alguns outros países, como
né, a Malásia e outros, onde o frango do McDonald's é totalmente apimentado. A gente está falando tanto da diferenciação de produto que, consequentemente, transborda na estratégia de comunicação e de marketing. E lembra do início do nosso papo? Tudo começa no cliente. Tudo começa na transformação dos hábitos de consumo, nas jornadas dessas pessoas e de como isso está planejado. Não é só o produto pelo produto, não é só a campanha pela campanha, não é a marca pela marca. Eu faço para e com o cliente. Não adianta vender hambúrguer de peixe aonde querem comprar arroz com frango. Total. Cara, quero te agradecer por esse papo, né? Acredito que nós conseguimos trazer uma linha de raciocínio, uma discussão que contribui para que o nosso ouvinte possa pensar diferente, né? Analisar de um ponto de vista mais estratégico as ações que ele está fazendo. E quero te desejar muito sucesso aí na tua jornada, agora que você está retornando ao Brasil, né? Que venham bons e grandes projetos para você. Obrigado, Pedro. Eu quem agradeço por estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado para quem está ouvindo a gente agora pela TV ou quem está acompanhando pelo canal, né, do Instituto Solar no YouTube. Eu acho que finalizo muito com uma frase da filósofa professora, né, Lúcia Helena, que ela fala o seguinte: não vale a pena acumular, né, conhecimento, só vale a pena quando a gente compartilha, e nós seremos incansáveis na democratização do conhecimento de marketing, da inovação, para fazer com que as pessoas alcancem resultados maiores, que os negócios cresçam e que o nosso país se transforme e que a gente gere, né, mais e mais inovação e competitividade. É um prazer estar com vocês aqui. Perfeito. E quem quiser te acompanhar, quais redes sociais é fácil de encontrar? Fiquem à vontade para seguir no Instagram, @AngeloVieiraJR, ou no LinkedIn, Ângelo Vieira Júnior, acompanhando sempre esses movimentos da vida executiva e por onde a gente está, e claro, compartilhamento de conteúdo é por aqui. Total. Obrigado. Para Obrigado. você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio e não esquece, compartilha esse papo com o máximo de pessoas que você puder. Está acompanhando pela internet, pega o link, manda para 2 grupos teu no WhatsApp e a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Grande abraço e até a próxima.